Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que serei muito objetivo nessa noite, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com a noiva de Cristo que aqui está reunida há 9 dias, para ser alinhada pela palavra de Deus, a fim de viver um ano extraordinário na presença do Criador. E com o propósito de cooperar com este alinhamento, o Espírito de Deus ministrou este texto ao meu espírito, e é neste texto que nós iremos descobrir segredos de Deus para governarmos neste tempo em que Deus está instaurando sobre a nossa geração. O primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 12, apresenta um dos momentos singulares na história de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Davi foi o único rei na Bíblia que foi ungido rei por 3 vezes. A primeira unção que ele recebe em casa, quando Samuel o encontra e o unge diante de seus irmãos. A segunda vez que Davi é ungido é no capítulo de número 11, um capítulo anterior a este que nós acabamos de ler nas Crônicas dos Reis. Essa segunda unção já não é mais sobre o menino Davi, que cuidava das ovelhas desprezáveis do seu pai. Essa segunda unção é sobre o grande líder, que havia conquistado inúmeras batalhas. Aqui Deus estava consolidando a sua trajetória desde o início até esta estação, confirmando os próximos passos, autorizando a continuidade do seu ministério. Com esta chancela, Deus está aprovando Davi, dizendo a ele que até ali ele havia conquistado, achado, encontrado a graça de Deus para o plano que Deus para ele havia estabelecido. Contudo, Davi, como um líder por excelência, entendendo que Deus havia o autorizado e uma nova estação havia começado, precisa saber com quem ele poderia contar nesta marcha em direção ao trono que Deus havia preparado para ele em Jerusalém. E é a partir do versículo de número 23, já no capítulo de número 12, que nós encontramos Davi como um grande líder que era organizando, convocando, conclamando uma grande apresentação deste efetivo, chamando todos os que estavam dispostos a por ele lutar. E a eles que se reúnem em Hebrom, chefes que vieram armados para a peleja, que estavam em Hebrom para transferir a Davi o reinado de Saul, conforme a palavra de Deus. Eu imagino Davi como um líder militar que era em cima de uma grande rocha, uma grande montanha, e em sua frente as tropas dispostas, divididas não por armas, mas por tribos. A cada tribo, à sua frente, a autoridade mais antiga, que apresentaria o número de soldados que haviam chegado a Hebrom para por Davi lutar. E o número do efetivo era assustador. A tropa disposta, pronta para ser empregada, era absurdamente assustadora. Permita-me esta ênfase, pois o número começa a ser apresentado. Dos filhos de Judá, da tribo de Judá, homens que traziam escudos e lança em suas mãos, o número era de 6.800 soldados armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos, prontos para a guerra, 7.100 homens. Até mesmo da tribo de Levi, a tribo sacerdotal que por Deus é levantada para o serviço sagrado. Lá estavam 4.600 homens. Dos filhos de Benjamim, da tribo de Saul, irmãos de Saul, ainda que irmãos, haviam 3.000 homens prontos para a guerra. Dos filhos de Efraim, nós estamos no versículo de número 30, 20.800 homens, que foram chamados homens poderosos, homens de honra na casa de seus pais. Da tribo de Manassés, o número era 18.000, homens que foram apontados pelos seus nomes, para lutar pelo rei Davi.
Até que chegamos no versículo de número 32, e é aqui que nós encontramos um antagonismo, um paradoxo, algo antilógico, pois até aqui os números são 20 mil, 18 mil, 7 mil, 4 mil, até que de repente alguém chega para o rei e diz: dos filhos de Issacar, 200. Eu imagino o rei ouvindo essa informação e automaticamente as interrogações surgindo em sua mente, a preocupação e a dúvida. Talvez a questão era: o que é que eu fiz de errado para que apenas 200 homens viessem da tribo de Issacar? Afinal de contas, 200 homens são poucos, um efetivo pequeno, comparado aos 20 mil, 18 mil. 200 na verdade não era nada. Contudo, antes que a tristeza dominasse o coração do rei e o seu semblante descaísse, alguém bate no seu ombro e diz: calma, rei, são 200, mas eles não são normais. São 200, mas eles são diferentes de todos os outros. Eles carregam o que ninguém carrega. Eles possuem o que ninguém possui. Antes que o rei se preocupasse, as características começam a ser apresentadas. A pergunta é: o que é que eles têm de diferente? Primeiro, são 200 chefes. São 200 líderes. Para entendermos a dimensão desta característica, para entendermos a relevância dessa informação, nós precisamos destacar que toda liderança na terra só tem o poder para liderar e a autoridade para liderar se do alto lhe for entregue este poder. Significa dizer que todo líder, antes de ser líder apontado pela terra, foi escolhido pelo céu. São 200 homens que Deus escolheu, achou graça e os apontou. 200 homens que Deus encontrou para liderarem. Mais do que isso, a segunda característica é extraordinária, pois a Bíblia diz que além de serem 200 líderes, eles são destros no conhecimento dos tempos, hábeis na ciência dos tempos. E eu preciso que você entenda, porque uma leitura superficial, rasa e talvez muito ágil do texto pode nos dar a sensação que esta informação, ser destro na ciência dos tempos, está relacionada com aquela habilidade que os nossos pais receberam já ao nascer, de olhar pela janela e dizer: hoje vai chover, hoje vai esfriar, hoje vai fazer sol, e às vezes a gente se frustra quando não os ouve. Afinal de contas, quantas são as vezes, pastor Cláudio, que a mãe um dia disse: leve guarda-chuva porque hoje chove, e a gente diz: não vai chover. Quando lá pelas tantas estamos procurando guarda-chuva porque a chuva chegou, e as mães estão dizendo: eu não disse que ia chover? Contudo, esta habilidade, ser destro na ciência dos tempos, não está vinculado com a capacidade de avaliação climática, meteorológica. Não. Ser destro na ciência dos tempos é a capacidade de avaliar tendências. É a aptidão de olhar para o mundo e saber para onde o mundo está caminhando. Para onde caminha a política? Para onde caminha a economia? Para onde caminha a cultura? Qual é a realidade do tempo? Ter a habilidade para discernir o espírito do tempo. Gente com visão apurada que sabe para onde o vento está soprando. Entende como as coisas estão sendo costuradas e construídas. E por isso, porque eles sabem avaliar o tempo, eles têm uma terceira característica. Qual é, pastor? Eles sabem a decisão correta a tomar. Eu não sei para você, mas para mim talvez esta seja a maior dádiva que alguém possa receber. Saber qual a decisão correta a tomar. Afinal de contas, várias são as vezes, pastor Gilson, que nós nos encontramos nas encruzilhadas da vida, como diz Jeremias, ao escrever o capítulo 6, o versículo de número 16, onde nós precisamos tomar decisões. E nós sabemos que as nossas decisões implicam em perdas e ganhos. O que somos hoje é resultado das escolhas que fizemos ontem. E quantas foram as vezes que o que chegamos a viver no presente
soou para nós como um testemunho de equívoco, porque nós olhamos para trás e nos arrependemos do que escolhemos. Contudo, nós não sabíamos o que escolher lá atrás. Descobrimos que a decisão foi errada depois, quando colhemos o fruto da nossa escolha. Outras são as vezes que nós chegamos no presente, pastor João, e a gente agradece a Deus pela escolha certa que a gente tomou, porque os resultados são favoráveis. Contudo, como saber qual é a decisão correta? Como saber o que escolher? Várias são as vezes que nós clamamos a Deus e pedimos respostas para entender como escolher, onde escolher, a hora de escolher, mas também várias são as vezes que parece que a resposta não vem. Estes homens sabem a decisão correta a tomar, e não são homens de imagem, não são homens de narrativa, e eu preciso destacar isso porque nós vivemos na geração do brand, da construção de imagem, da narrativa, da construção da identidade, e muitas vezes nós vemos pessoas com identidade extremamente formadas, hábeis em construir identidade e imagem, porém, quando nos aproximamos, descobrimos que a propaganda nada tem a ver com o conteúdo, porque a propaganda era enganosa, a imagem não correspondia com a essência. Basta nós abrirmos as nossas redes sociais e a gente vai encontrar dezenas de pessoas, e principalmente depois do que eu estou falando agora, porque o seu celular está ouvindo a nossa pregação, que estão vendendo cursos de como conquistar o primeiro milhão. Aí você abre e pergunta: como é que você conquistou o seu primeiro milhão? Ele diz: eu não conquistei ainda, eu estou tentando vendendo esse curso para você. Gente de narrativa, mas sem resultado. Gente de imagem, mas sem conteúdo. Porém, esses homens são apresentados como hábeis, destros na ciência dos tempos, líderes, e gente que sabe o que escolher. Contudo, a quarta informação é exatamente o que os credencia, porque a Bíblia vai dizer que todos os seus irmãos ouviam, obedeciam e acatavam as suas ordens. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É talvez o maior crédito que alguém pode ter para o exercício de qualquer função. A Bíblia está dizendo que na casa deles, quem conhecia eles, quem sabia quem eles eram, quem conhecia eles além da performance, da publicidade, da rua, dos holofotes do lado de fora, quem conhecia eles na intimidade, estavam atestando que eles eram pessoas credibilizadas pelos céus. Quando Davi ouve isso, Davi entende que está diante de um grupo de gente que não era normal. Afinal de contas, eles não eram apenas soldados prontos para lutar, eles tinham habilidades que ninguém mais possuía. Davi entende a oportunidade que está sendo colocada diante dos seus olhos. Afinal de contas, Davi era um líder por excelência, e como líder por excelência, ele não sofria da crise de identidade que sofria Saul, da baixa autoestima que sofria o antigo rei, o rei rejeitado, do complexo de inferioridade que Saul possuía, complexo esse que aparece desde o momento em que ele é ungido, porque quando é ungido, Samuel manda ele estar junto com os profetas, ele se esconde no meio das bagagens, porque não tinha segurança de quem era. É esta insegurança que mata Saul, pois Davi, o rei que Deus havia escolhido, é enviado para ajudá-lo, e quando ele ouve o cântico sendo entoado na cidade, o cântico que dizia: enquanto Saul matou 1000, Davi matou 10.000, o medo e a insegurança toma conta do coração do rei, ele começa a perseguir Davi, porque tinha medo que alguém que tinha o que ele não tinha tomasse o lugar que era dele. Davi era seguro, Davi sabia que o que Deus deu para ele é dele e ninguém ia tomar, que a cadeira que Deus havia reservado para ele era dele, e não pelo que ele possuísse, mas porque Deus assim o escolheu para estar, e por isso o que Deus garantiu que era dele, ninguém poderia ocupar, tomar, subtrair. Ele entende que o segredo de uma boa liderança não é porque o líder é bom apenas,
O segredo de uma boa liderança é porque o líder tem gente melhor do que ele do lado dele, gente que tem o que ele não tem, que carrega o que ele não carrega. Afinal de contas, aqui está a estratégia para o avanço e para a expansão. Nós temos o hábito, a cultura de trazer para perto da gente que tem o que a gente tem, gente que fala como a gente fala, gente que gosta do que a gente gosta. Somos doutrinados pelos relacionamentos digitais. Perceba, nós vivemos em bolhas e os nossos algoritmos nos dão aquilo que a gente gosta, e se alguém curte o que a gente não gosta, a gente desfaz a amizade, porque aprendemos a viver com gente que é conectado com aquilo que a gente está conectado. Porém, todas as vezes que eu trago para perto de mim alguém que tem as mesmas ferramentas que eu tenho, eu só vou chegar aonde eu poderia chegar. Davi entende que o segredo da expansão está em trazer gente para perto dele que tem o que ele não tem, que carrega o que ele não carrega, que recebeu o que ele não recebeu, porque todas as vezes que alguém perto dele tem a ferramenta que Deus não deu para ele, ele vai chegar aonde ele não chegaria, ele vai alcançar o que ele não alcançaria, ele vai ir aonde ele jamais poderia ir. E mais do que isso, não importa o quão bom seja, ou o quão perito seja quem está do lado, o que importa é que se Deus estabeleceu, o segredo deste estabelecimento divino é que o que Deus deu para ele é importante para mim, o que Deus deu para ela é importante para mim, o que Deus deu para mim é importante para ele. Para quê? Para que a gente avance em unidade. Diga para quem está do seu lado, me ajude a pregar, fale para ele: ainda bem que Deus não deu todas as ferramentas para você, porque a minha alegria é poder te ajudar quando você precisar, porque tem coisas que Deus deu para mim, para servir você. Tem alguém que acredita nessa palavra? A gente precisa entender que esta é a beleza do reino. Esta é a beleza do reino. Deus distribuiu as ferramentas, os talentos, os dons a cada um como Ele quis, para que cada um use o seu dom e a sua ferramenta para servir ao outro. É Pedro quem vai usar a expressão multiforme graça. A palavra multiforme significa várias cores, e a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é na túnica de José, e depois em outro momento a gente vai descobrir como a túnica de José é um retrato da graça pelas várias cores que tem. Porém, o que Pedro está dizendo é que estas várias cores são as várias habilidades, os vários talentos, os vários dons que Deus distribuiu para a igreja, para que um use em favor do outro de acordo com o que recebeu. Para quê, pastor? Para que a gente entenda que vai ter guerras que a gente vai enfrentar, mas a ferramenta para vencer Deus colocou na mão de quem está do nosso lado. Vai ter portas que Deus vai colocar na tua frente, mas a chave Deus vai dar para esse irmão que está cultuando com você. Vai ter batalhas que a tua arma não é a adequada para enfrentar, e é aqui que o diabo tenta gerar confusão. Por quê, pastor? É aqui que ele tenta soprar na mente da gente, na mente das pessoas, a sensação de que ele não está preparado, de que ela não tem qualificação, de que ele está sozinho, de que ela está sozinha, de que esta guerra ele vai enfrentar e vai perder porque as ferramentas são limitadas. Porém, é aqui que Deus aparece para destruir as mentiras do diabo e lhe dizer: quem foi que disse que você precisa de todas as armas para guerrear? Mais do que precisar das armas, você precisa de gente do teu lado. Esta guerra você não está sozinho. Eu coloquei gente para lutar contigo, que tem o que você não tem, que possui o que você não possui. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nesta palavra. Eu preciso liberar uma palavra profética sobre quem crê.
Eu estou pregando para a gente que entrou o ano de 2026, pastor Cláudio, debaixo de batalhas terríveis, debaixo de guerras assustadoras, e a opressão tem sido tão grande, porque o adversário da nossa alma está tentando colocar na tua mente a sensação de impotência, de ausência de capacidade, de inaptidão, e você pensou que entrou nesta batalha sozinho, que entrou nesta batalha sozinha, só que Deus te traz na nona noite de alinhamento para pegar na tua mão, olhar dentro dos teus olhos e dizer: quem foi que eu te chamei para guerrear sozinho? Quem foi que disse que eu te chamei para lutar sozinho? Pastor, mas ninguém me ligou, eu não recebi mensagem de ninguém, ninguém se apresentou para enfrentar essa guerra comigo. Porém, tem gente que Deus está acordando de madrugada, soprando o teu nome na casa dele, soprando o teu nome na casa dela, dizendo: ora por ele, porque ele precisa de reforço. Ora por ela, porque ela precisa de reforço. Se tem alguém que crê em profecia, segure uma de suas mãos aos céus. Eu preciso liberar algo de Deus para a tua vida. Deus te trouxe aqui para te dizer: quem foi que disse que você vai batalhar sozinho? Olha a arma que Deus colocou na mão de quem está do teu lado. A guerra não é só tua, a guerra é nossa, e nesta peleja a vitória já está garantida. Quem crê nesta palavra por 30 segundos, não deixe essa igreja em silêncio. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Glória! Eu estou sentindo a graça de Deus nesta casa. Nerraçal e queimando a sé. Satanás é encherido, e várias vezes ele quer dizer: você está isolado, as pessoas não te incluíram, ninguém está te valorizando, você vai ter que enfrentar sozinho. Só que Deus está dizendo: tem gente do teu lado que já lutou a guerra que você começou ontem, e eu coloquei do teu lado porque ele venceu, vai te ajudar a vencer. Ele passou, vai te ajudar a passar. Ele guerreou, vai te ajudar a guerrear. Se Satanás achou que ia implantar as sementes da divisão, as barreiras do isolamento, nesta noite o espírito de profecia prega na minha boca: vai cair muralha, vai cair barreira, vão cair as bolhas, vão se furar os muros, e Deus irá te mostrar que Deus colocou gente para te ajudar, Deus colocou gente para guerrear por ti. Quem crê nesta palavra, abre a boca para adorar. Entende isso? Traz os filhos de Issacar para serem integrantes do seu governo. Os filhos de Issacar se tornam ministério de aconselhamento, se tornam os conselheiros do rei, passam a acessar o palácio, a conviver na realidade do palácio, a participar da dinâmica palaciana. Eu imagino as pessoas olhando para eles, afinal de contas eram só 200, e agora estão governando, agora estão junto ao rei. Automaticamente a exposição os apresenta a facilidade do julgamento alheio. Afinal de contas, todos nós somos julgados, mas quanto mais vistos somos, maior será o nosso julgamento. Às vezes eu ouço pessoas dizendo: pastor, eu queria tanto pregar, mas eu tenho medo de ser julgado quando eu errar. Eu digo para essas pessoas: perca esse medo. Como assim, pastor? Você já está sendo julgado mesmo sem pregar. A diferença é que mais vale a pena ser julgado fazendo o que Deus mandou a gente fazer, do que ser julgado com medo de fazer. Contudo, eu imagino as pessoas os olhando em lugar de excelência, de destaque, de sucesso, de governo, de realização, e a sensação é que eles só chegaram aonde chegaram pelo talento que eles receberam, pela habilidade que eles possuem. Porque é muito fácil, pastor João, a gente pensar que alguém chega em lugar de sucesso porque tem talento para aquilo. Até porque quando a gente pensa assim, a gente exclui qualquer possibilidade que tenhamos de também chegarmos em lugar de excelência. Quando a gente não tem os referidos talentos, a gente vai dizer assim: não, isso não é para mim, eu não tenho esse talento. Contudo, o talento nunca foi e nunca será o principal fator para colocar alguém em lugar de excelência ou relevância. Não, pastor,
É óbvio que não. Alguns dias atrás, meu amigo Jefferson, nós vimos as redes sociais ser inundada de vídeos de uma mulher em situação de rua, aparentemente uma mulher em situação de rua, que aparentemente pelos trejeitos estava aprisionada pelo vício, às drogas, ao álcool, mas quando ela abriu a boca para cantar um hino da Rose Nascimento, a gente se arrepiava do outro lado, porque a voz dela era extraordinária. Alguém viu esse vídeo na internet? Pois bem, quando a gente vê um vídeo como esse, a gente se pergunta: como pode alguém com tanto talento estar aprisionada a uma vida de miséria, de fracasso? A resposta está aqui: porque o talento nunca foi e nunca será o principal fator de sucesso na vida de ninguém. Segundo, eu estou pregando para gente que já vive realizações em sua vida. Eu estou pregando para gente que já conquistou lugares de excelência e de sucesso. E eu te pergunto, fala para mim, se você só chegou aonde chegou por causa do talento que você recebeu. Na verdade, vamos retroceder um pouquinho. Você me deu de presente a sua atenção, agora ligue o botão desta máquina chamada memória. Viaje comigo há alguns anos, talvez 1, 10, 20, 30, 40, como foram os irmãos que contribuíram com a construção e aqui estão, 40 anos atrás, quando você começou a dar os seus primeiros passos, quando você entrou na igreja pela primeira vez, quando um primeiro profeta apareceu na tua vida, quando ninguém sabia quem era você, quando ninguém tinha ideia da tua história, quando ninguém te via, quando nem você mesmo acreditava em você, e Deus achou um doido que ouvia a sua voz na terra, corajoso para compartilhar, levantou no meio da igreja, encontrou você, apontou o dedo e disse: eu, o Senhor, te levantarei, eu, o Senhor, honrarei a tua história, eu, o Senhor, te darei uma casa de honra, um lar de honra, uma família de honra, eu abrirei as portas de emprego para você, eu lhe colocarei em lugar de visibilidade e destaque, porque eu, o Senhor, irei te levantar. Pois bem, eu lembro quando ouvi isso, e o meu sentimento talvez faça coro com o seu sentimento, pois ao ouvir o que Deus havia dito, promessas absurdas, a minha pergunta era: será que é eu? Afinal de contas, todas as vezes que Deus chama alguém, o que Deus propõe para esse alguém que Deus chamou é sempre muito maior do que a capacidade de conquistar aquilo que Deus está prometendo. Aí a gente olhou para a gente mesmo, e a pergunta é: será que é eu? Por quê? Porque quando eu olho para o que eu tenho e olho para aquilo que o outro tem, aquilo que o outro tem sempre parece muito melhor do que aquilo que eu possuo. Aí a gente vai dizer para Deus: Deus, será que o Senhor vai me levantar mesmo? Tem gente que prega melhor, tem gente que canta melhor, tem gente que lidera melhor, tem gente mais influente, tem gente de mais recurso, e esta era a tua sensação: será que eu vou ter uma família de honra? Será que eu vou chegar em um lugar de relevância? Porque sempre tem alguém melhor do que você, com talentos melhores do que os teus. Porém, eu lhe convido nesta noite de segunda-feira, a 9ª noite deste janeiro de alinhamento, para olhar para as suas vitórias, para relembrar as suas conquistas. Talvez nós vamos vivendo dia após dia nesta intensidade e nos esquecemos de aonde a gente já chegou. Porém, eu estou pregando para gente que hoje vive a realidade daquilo que era um sonho no ano de 2025. Estou pregando para gente que hoje vive a realidade daquilo que era abstrato, distante, há 10 anos atrás. E Deus está dizendo: perceba, olha onde você chegou, em lugares de excelência, de relevância, de sucesso, de conquista. Eu estou pregando para gente que já viveu muita coisa em Deus, e Deus está ali dizendo: quem foi que disse que você chegou aonde chegou só pelo talento que você tem ou pelo dom que você recebeu? Até porque o que tinha de
gente melhor que não chegou, o que tinha de gente mais preparada que não chegou, o que tinha de gente mais qualificada que não chegou, o que tinha de gente mais influente, mais estruturada, com mais recurso, que parou no meio do caminho. E a pergunta é: qual foi o segredo então, pastor? A resposta está em você. O segredo não foi o dom, mas foi a capacidade de perseverar, a capacidade de permanecer. Se tem alguém comigo nesta palavra, levante as duas mãos aos céus, porque eu estou pregando para gente que não tinha maior influência, mas não desistiu da promessa. Eu estou pregando para gente que não tinha os maiores recursos, mas continuou caminhando, e Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: a tua perseverança irá lhe levar a lugares extraordinários. Se tem quem crê, por um minuto não deixe esta casa em silêncio. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Os que são batizados com o Espírito Santo, eu vou deixar você orar em línguas por um minuto, depois eu vou continuar. Pega na mão de alguém que está ao teu lado, levante a mão dele, levante a mão dela, bem alto. É janeiro profético. A pastora Gisela orou pelos atos proféticos. Eu preciso liberar uma palavra. Você está segurando a mão de alguém que não tinha as maiores habilidades, mas conseguiu acreditar nas maiores promessas. Você está segurando a mão de alguém que foi descredibilizado, de gente que na família foi obrigado a ouvir: você não vai chegar, você não vai conseguir, você não tem estrutura, nunca vai dar certo. Só que quem ouviu o que você ouviu, descobriu que o segredo não é o que eu tenho, mas a palavra que eu recebi. O segredo não é o que eu possuo, mas a palavra que Deus liberou. Você só chegou aqui porque enquanto tudo e todos diziam vai parar, você dizia: Senhor, força eu não tenho, mas se a tua graça me ajudar, eu vou chegar, eu vou chegar. Satanás preparou as suas armadilhas, organizou as suas estratégias e disse: agora eu derrubo. Só que Deus cortou o laço, caiu o cavalo, caiu o cavaleiro, a graça te alcançou. E olha onde você está, olha onde você está. Eu preciso saber se tem alguém comigo nesta palavra. Só quem não parou, só quem não desistiu, só quem não recuou por um minuto. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Deus começa a encher alguém aqui agora. Agora eu vou deixar você adorar. E pensa que chegaram onde chegaram pelos talentos que possuíam, se esquecem de olhar para a história, porque geralmente a gente tende a julgar o resultado, e se esquecemos que o resultado é consequência de tudo aquilo que veio antes. E se tem uma história que se parece com a nossa, é a história deles. Pastor, eu nunca ouvi. Pois bem, me permita-me, são 5 minutos e a gente relembra a história deles para os que ouviram, e descobre uma história desconhecida que na verdade tem tudo a ver com a tua. Porque a gente olhar os filhos de Issacar no final da história, governando com Davi, é uma coisa. O difícil é saber de onde eles vieram. Difícil é lembrar como foi o começo. Pastor, mas Issacar é filho de Jacó? É.
Só que o fato de ser filho de Jacó não os livrou de passar por crises em sua vida. Sacar é o 8º filho de Jacó com Lia, ou de Jacó, e o 4º filho de Jacó com Lia, ou Leia. E ele nasce depois que Leia cede uma de suas servas para ser mãe de um dos filhos de Jacó. Depois disso ela engravida. Quando ela engravida, ela entende que aquilo era um presente de Deus. A radiografia, a ultrassonografia, a ressonância não descobriu o sexo. Quando nasce, e eles percebem que é um menino, o nome do menino se torna Issacar, porque Issacar significa recompensa. Diga para quem está do seu lado: o nome Issacar significa recompensa. O menino cresce com uma carga sobre si, a sensação de que ele é a recompensa, e por pensar que ele é a recompensa, ele vai pensar que ele é um fim em si mesmo. Se eu sou a recompensa, não preciso fazer mais nada para melhorar. Eu já cheguei num lugar onde eu por si só já trago realizações, e é aqui que mora o problema. Porque o fato de pensar que não precisa melhorar faz ele viver uma vida estagnada. Afinal de contas, quem pensa que é bom porque nunca vai fazer nada para melhorar. A realidade da nossa vida é essa. Na igreja também, cantor que pensa que é bom cantor não ensaia para cantar. Músico que pensa que é bom músico não ensaia para tocar. Pregador que pensa que é bom pregador não aprende, não senta, não ouve, não ora, não prepara, porque pensa que é bom. E o problema de gente que pensa que é bom é que chegou no último nível, está maduro, e depois da maturação o único estágio é apodrecer. Sacar cresce pensando que é maduro. Chega um momento em que a vida começa a lhe cobrar, porque o que fazemos hoje está construindo aquilo que a gente vai viver amanhã. Jacó está velho e entende que chegou a hora de ir embora, e ele chama os 12 filhos para impetrar a bênção patriarcal. Judá, o cetro não se afastará de ti, você é um leãozinho. Simeão, Levi, Dan, Naphtali, Rubem, Efraim, Issacar. Quando ele encontra Issacar, ele olha para ele e diz: você tem o que ninguém tem. Você é o mais forte de todos os teus irmãos. Só que tem um problema. Você parece um animal de carga de tão forte que é. Só que você é acomodado. E por causa disso, Issacar, você vai entrar na terra da promessa, mas vai ser escravo de todos os teus irmãos. O que o pai está dizendo para Issacar é uma maldição diante de uma lógica comum. Afinal de contas, o pai está olhando para um filho e liberando uma palavra de frustração, de destino, de fracasso, impondo sobre ele um peso que lhe garantia que o amanhã iria dar a ele o privilégio de estar no lugar certo, mas na função errada. E eu não sei se ser escravo é pior do que ser escravo no lugar de providência, porque Jacó está dizendo para ele: você vai ser escravo no lugar da promessa, vai ser escravo no lugar da fartura, vai ser escravo no lugar da bonança, vai estar no lugar certo, mas na função errada. Eu imagino eu ouvindo isso do meu pai. Não tem quem não sinta abrir uma ferida na alma ao ouvir quem te ama dizendo para você que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que não vai dar certo, que você pode até entrar no lugar certo, mas a função vai ser errada. Você não vai desfrutar da plenitude de tudo o que Deus tem para você, porque você vai ser um escravo. Aquela ferida maltrata o coração de Sacar. Só que Sacar descobre que na minha vida, quem tem a autoridade de dizer o que eu vou viver, sou eu. Eu não sou obrigado a ser o que disseram que eu seria. Eu não sou obrigado a aceitar o que falaram que eu deveria aceitar. Pastor, mas foi o pai, foi a mãe. Pastor, mas veio da minha casa.
Quem foi que disse que a maior autoridade está na palavra que vem da sua casa? Quem foi que disse que a maior autoridade está na boca do seu pai, da sua mãe? Pastor, eles são autoridade? São, só que tem alguém que tem autoridade maior do que a autoridade de Jacó. Tem alguém que tem autoridade maior do que a autoridade de Abraão. E Sacar entende que além de Jacó, tem o Deus de Jacó. Jacó disse vai ser escravo, mas o Deus de Jacó disse vai ser cabeça e não cauda. Jacó disse vai tomar emprestado, mas o Deus de Jacó disse vai emprestar. Jacó disse vai servir a todos como escravo, mas o Deus de Jacó disse: a terra que você pisar será tua por direito. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A minha bênção vai correr atrás de ti. Sacar entende que, como ele era, o destino que lhe reservava era a escravidão, mas havia uma outra possibilidade. Ele descobre que ele não é obrigado a ser para o resto da vida quem ele foi durante um tempo. Eu não preciso continuar aqui se o que eu descobri que vai vir para mim aqui não é o que eu gostaria de viver. Tem possibilidade de mudar? Tem. Se eu mudo as minhas atitudes, eu mudo o meu destino. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Se eu mudo a minha postura, eu mudo o meu resultado. Se eu mudo as minhas ações, eu mudo as minhas colheitas. É por isso que nós estamos em um janeiro de alinhamento, porque tem gente que está colhendo as mesmas dores, as mesmas lágrimas, as mesmas frustrações, e a sensação é que você nasceu para viver isso. Alguém disse que você só chegaria até aí, alguém falou que você não ultrapassaria deste limite. É por isso que tem gente que está vendo o casamento entrar em crise, e lá no fundo está aquela palavra que alguém que deveria cuidar e não cuidou, abraçar e não abraçou, liberou dizendo: você nunca vai ser feliz nos teus relacionamentos, não adianta tentar, você nunca vai dar certo no amor. Alguém que abre negócio, fecha negócio, abre negócio, fecha negócio, e não entendeu o porquê as coisas não andam, porque alguém lá atrás disse para você: não adianta, você não nasceu para prosperar, você não nasceu para crescer, você não nasceu para expandir. Eu estou pregando para gente que até vê o resultado favorável diante dos olhos, mas no piscar de olhos, no estalar de dedos, os castelos se desmoronam, e você se encontra com a frustração, e ela se conecta com a lembrança de alguém que disse que você nunca ia chegar, que você nunca ia conquistar. Só que Deus te trouxe na noite desta segunda-feira, o começo da semana, para pegar na tua mão e lhe dizer: quem foi que disse que você é obrigado a carregar para a tua vida aquilo que te feriu até hoje? Senhor, eu não preciso. É claro que não, porque eu, o Senhor, tenho um destino, tenho um futuro, tenho uma promessa sobre a tua vida. Quem crê nesta palavra, quem crê nesta palavra, levante uma de suas mãos aos céus. O que é que Deus tem, pastor? Primeiro, assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os teus. Segundo, assim são os meus planos maiores do que os teus planos. Terceiro, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Eu estou sentindo Deus pegando na mão de alguém aqui e dizendo: chegou a hora de mudar a rota, chegou a hora de mudar a atitude, chegou a hora de mudar a postura. Há um tempo de glória chegando para alguém. Feche os seus olhos por alguns segundos. Eu estou sentindo a graça de Deus tomando esse ambiente. O espírito de profecia prega na minha boca. Algumas feridas que estavam vivas até hoje no teu coração, alguns traumas que limitaram o seu avanço até hoje,
O próprio Deus desceu nesta casa para curar. Eu vejo Deus, pastor Jefferson, atando as feridas de gente. Eu vejo Deus com a sua mão tocando em feridas abertas que lhe limitaram, lhe bloquearam de avançar, que lhe impediram de ser quem Deus lhe chamou para ser. E Deus está dizendo: hoje eu entro aonde o psicólogo não entrou, hoje eu entro aonde o psiquiatra não entrou, hoje eu entro aonde os remédios não acessaram, porque os remédios que você tomava era para controlar a consequência da dor. Porém hoje eu entro naquilo que lhe fere, naquilo que lhe machuca, naquilo que lhe maltrata. Eu, o Senhor, curo as suas feridas. 2026 não será o ano das memórias dolorosas. 2026 será o ano da mudança de rota, do avanço de Deus. Será o ano de resultados extraordinários. Quem crê nessa palavra, receba renovo dele agora. Receba renovo dele agora. Receba renovo dele agora. Receba, receba, receba. Eu vou deixar você adorar. Pra gente encerrar, a primeira vez que Sacar aparece é ouvindo um destino de fracasso. Só que a autoridade para escolher o que eu vou viver no amanhã não está na mão de Jacó, está na minha mão. Irmão, irmã, até para viver o que Deus tem na tua vida, a decisão é tua. Ah, como eu queria que Deus descesse aqui e dissesse: queira você ou não, vou pegar na tua mão e vou te levar. Seria muito mais fácil, seria muito mais simples. Só que Deus não obriga ninguém a nada. Eis que ponho diante de vós entre bênção e maldição, quem escolhe é você. Aí Sacar toma uma decisão, e o fruto dessa decisão não aparece nele, aparece nos seus filhos. Porque as decisões que nós tomamos hoje, quem vai colher será a nossa casa. Não desista não, viu, irmão? Não desista não, viu, irmã? Porque as guerras que você vencer serão as vitórias que os teus filhos irão sustentar. Os filhos de Sacar aparecem. Aonde, pastor? Como escravo? Não. Mas o pai não disse que tinha que ser? O pai não falou que eles seriam? Falou. Só que eles decidiram ser o que Deus disse que eles seriam. Segunda vez que Sacar aparece na Bíblia são seus filhos. E eles não aparecem como escravos. Aonde eles estão? Lutando no exército de Josué. Alguém disse: vai ser escravo. Eles disseram: a gente vai lutar. Eu vou repetir isso aqui. Alguém disse: vai ser escravo. E eles disseram: a gente vai para a guerra. Aceitar o que estão dizendo que eu sou não é o que vai acontecer com a gente. A gente vai para a guerra, a gente vai lutar, a gente vai batalhar. Porque o que tem de gente que simplesmente aceita o que disseram, o que tem de gente que simplesmente aceita o futuro e se torna escravo, justificando o que é pelo que o outro disse. Mas no mesmo lugar aonde tem gente que vive um futuro de escravidão porque alguém disse que seria, tem gente que ergueu a cabeça e disse: na minha vida não. Pastor, mas eu nasci na favela, tem que ser bandido? Não, na minha vida vai ser diferente. Pastor, mas eu nasci em casa pobre, tenho que ser pobre? Não, na minha vida vai ser diferente. Quem decide lutar constrói um futuro de glória. Quem decide lutar constrói um futuro extraordinário em Deus. Eu preciso saber quem veio para a guerra. Só quem veio para a guerra. Só quem veio para a guerra. Levante as duas mãos aos céus. Você só chegou aqui porque decidiu lutar. Você só chegou aqui porque não parou no meio da guerra. Hoje Deus te renova. Hoje Deus te renova. Com as duas mãos aos céus, comece a clamar, comece a
comece a clamar por 1 minuto. Eu vou deixar você clamar.